Muito bem-vindo, vendedor, vendedora, a mais um papo do Vendas Nada Mais. Aqui conversando agora com uma profissional de uma área bem específica e nós vamos lidar com quais são as situações de venda que esses profissionais têm, que eles enfrentam e como que a gente ajuda. Nós vamos provar para você como todo mundo pode vender um pouco mais. Hoje conosco, Larisa Gaglianoni, psicóloga. Muito bem-vinda, obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada, que honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Conte um pouco mais para o nosso público quem é você, o que você faz. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional também, com grupos terapêuticos. Agora sou professora online, né? Lancei Fantástico. há pouco tempo aí alguns cursos para o pessoal ter acesso ao meu conteúdo, sem necessariamente estar presencialmente em algum curso que eu dei, enfim. Então você dá cursos e trabalha como psicóloga também? Como psicóloga clínica. Com consultas? Sim, no consultório e em paralelo eu faço cursos em geral. Agora eu entrei para a área online, mas geralmente eu fazia workshops em empresas, enfim, indivíduos em geral. Legal. No fim do dia você tem que vender alguma coisa para alguém. Com certeza. Fantástico. Legal. Pessoal, você deve estar se perguntando por que a Larissa está aqui. A ideia aqui é que a gente vai trazer profissionais de áreas específicas para conversar dos desafios que essas pessoas têm, que esses profissionais têm no dia a dia. Como o Gabriel disse, no final do dia eles têm que vender alguma coisa, não importa o título que eles tenham. Então, Larissa, conte um pouco para nós como que os profissionais da sua área, quais são os percalços, os desafios que eles enfrentam nessa questão de vender alguma coisa no final do dia. Tá, é bem desafiador mesmo, sabe? O interessante da gente estar trazendo aqui é porque a gente discute no nosso meio essa dificuldade que é de se vender como um bom profissional sem necessariamente prometer uma cura, um tratamento, até porque o psicólogo ele não faz o tratamento, ele não promete a cura, né? Ele é quem vai intermediar essa relação da pessoa com as questões dela, com o autoconhecimento ou o que ela trouxer à demanda. Nós temos um código de ética bem específico com relação a essa questão de vendas, de publicidade. E essa é a maior dificuldade do psicólogo, que ele se sente travado, né? Não posso falar, não posso me divulgar, não posso aparecer por medo até de quebrar, né? essa ética, enfim. Legal. Agora, você quebrou um pouco esse paradigma, né? Você fez um curso online, você fez mais de um curso online. Conta um pouco pra gente sobre esse negócio de curso online. Eu comecei a me virar nos 30, né? Porque eu voltei dos Estados Unidos, eu morei um tempo fora, fiz cursos lá. Quanto tempo você morou fora? 3 anos em Boston. E voltou Há 3 também. Há 3 também, Fez 3 anos agora. Então, quando eu voltei, eu pensei, bom, já passou um tempo da minha carreira aqui. Por mais que eu atendesse lá, tudo, chegou um momento que eu falei, eu preciso de um consultório, porque era a área que eu queria trabalhar. Mas para isso, eu tinha que fazer algumas coisas, digamos, para eu ficar conhecida, para as pessoas perceberem que eu estava de volta. E aí eu comecei a trabalhar num instituto, fazendo avaliação de potencial intelectual, para ter esse start. E aí eu comecei a sublocar uma sala, e aí as pessoas começaram a me conhecer por fora também. E hoje eu tenho o meu consultório com a minha cartela aí de clientes, né, com uma agenda significativamente boa, né? Bom, seus cursos falam do quê? Os meus cursos falam de mindfulness, desenvolvimento pessoal em geral, né? Essa questão de contato com as nossas próprias emoções, lidar com as emoções, gerenciar o estresse e a ansiedade, que é o que está bombando aí. E quando eu voltei, eu percebi isso. Eu percebi que as pessoas estavam precisando de ferramentas. O pessoal está estressado, né? Para ontem. Eu falei, meu Deus, só no meu consultório, atendendo uma pessoa, pensando financeiramente, eu estava ganhando por um paciente. E aí eu precisava ir além. Aí eu comecei a fazer os workshops. Cada workshop que eu fazia era um cliente novo que eu agregava, né, um paciente novo. Comecei a ficar conhecida por fazer atendimento online, que eu sou credenciada pelo conselho, eu faço atendimento online, então eu atendo gente de fora, que mora fora, outros estados também. E aí comecei a fazer esse jogo de clínica e externo, até que chegou um momento que eu falei, cara, tem muita gente querendo fazer o meu programa de mindfulness e não quer vir até aqui, ou não consegue vir até aqui. Aí eu falei, eu vou ter que não virar youtuber, mas tomar enfim, começar esse outro lado, explorar essa outra área aí que é o nosso mercado, né? Então deixa eu ver se eu entendi. O seu curso não é uma terapia que o cara faz sozinho. Não. Ele é uma, digamos, algo que vai prevenir ele de ter que ir para uma terapia.
Exato, na verdade eu tenho pacientes que fizeram o meu programa e vão para o consultório também fazer a terapia, né? Uma coisa não vai eliminar a outra, mas é mais uma forma de autoconhecimento, porque é como se fosse uma espécie de psicoeducação que a gente chama, para as pessoas entenderem como é que as emoções funcionam, como que a gente reage a isso, como funciona a nossa mente, as nossas narrativas e como lidar com isso para prevenir o estresse ou então a ansiedade, enfim, diminuir e prevenir também as doenças aí da atualidade, né? Depressão, transtornos de ansiedade. Legal. Então, dá para perceber aqui, a gente sempre fala, não se vende gelo para esquimó, não se vende areia no deserto. Repare no que a Larissa falou, ela voltou e ela percebeu uma necessidade. Ela percebeu que as pessoas estavam estressadas. Esse é o primeiro passo para você conseguir vender alguma coisa. Ela descobriu uma dor e ela tinha a solução para essa dor. Talvez a solução dela não seja para todo mundo e tá tudo bem, a gente também não vai vender tudo para todo mundo, mas repara que ela descobriu uma dor e ela tinha a solução para essa dor e a partir daí ela começou a focar em algo que ela realmente poderia monetizar e poderia comercializar sem infringir nenhuma regra do conselho de ética, certo? Com certeza, isso eu tomo muito cuidado, inclusive para fazer a venda do curso e etc, né, para não infringir nenhuma questão do código de ética. Mas é bem interessante, assim, esse movimento foi muito positivo, até com reflexo no consultório, né? Certo. Podemos dar uma olhada em parte do seu curso? Sim, com certeza. Então, vamos ver um pouco do curso da Lari. Seja muitíssimo bem-vindo à nossa última semana do treinamento mental da atenção plena. Eu confesso para você que eu tô tendo que enfrentar um sentimento de angústia por estar terminando o nosso programa, os nossos encontros, porque eu gostei muito de poder passar um pouco do meu conhecimento para você. E por isso, ao mesmo tempo, eu tô sentindo uma satisfação gigante por você ter percorrido esse caminho, de você ter se permitido olhar para você, contatar suas emoções, mesmo aquela que você não se permitia antes, por você ter se disponibilizado e confiado em mim quando eu disse que Mindfulness é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. E quem sabe já tem transformado a sua vida também ao longo desses 2 meses que a gente passou juntos e vai transformar ainda muito mais. Nesse encontro eu gostaria de retomar então alguns pontos importantes, fazer uma espécie de retrospectiva dos ensinamentos desse programa. Juntos a gente aprendeu a importância de observar o que acontece na nossa mente, porque agora a gente tem o conhecimento de que as interpretações que a gente gera sobre os eventos aí da nossa vida repercutem em emoções, que nem sempre são agradáveis. E essas refletem em atitudes, reações emocionais, ou se a gente estiver em estado de presença, em respostas conscientes. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o trabalho da Larissa online, então se liga no Instagram dela, que está aparecendo aqui embaixo. E embaixo aqui do vídeo, na descrição, tem o link para o curso dela. Dá uma olhada, verifica lá se é para você. Larissa, muito legal a ideia do seu curso, dá pra ver que você Obrigada. Conseguiu realmente atingir um público específico, mas conta pra gente um pouco mais, quando você, igual você falou, voltou dos Estados Unidos, como foi do dia 0, tenho 0 clientes, pra tenho um tanto de pacientes, como foi o primeiro paciente, o segundo, como que você subiu essa escada? Então, na verdade, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu recomecei do zero. Uma vez que você fecha o consultório, você tem que reabrir, né? Então, na carreira da psicologia, a gente vê que demoram alguns anos de clínica para você ter uma agenda significativa, para quando você dá alta para um paciente, já vir logo um depois e você ter uma certa estabilidade, mesmo como autônomo. Então, o meu desafio era mostrar que eu não... que eu já tinha experiência, minha formação, enfim, para começar a movimentar o consultório até para eu poder alugar ou comprar um lugar para mim, para eu ficar trabalhando ali exclusivamente. Então, o que eu comecei a fazer? Desde o início, logo quando eu me formei, eu já fiz alguns cartões, eu lembro que a qualidade do cartão era horrível, era horrível. Mas tinha só a frente do cartão, sabe? Fundo branco. E aí todo estabelecimento que eu ia, qualquer lugar que eu ia, podia ser padaria, podia ser consultório de dentista, que tivesse a ver ou não, eu perguntava, moço, você se importa que eu deixe uns cartões meus aqui e tal? E eu fui deixando. Lá no início, antes de eu ir para Boston, super funcionou, porque as pessoas começaram a me conhecer pelos cartões e eu não tinha WhatsApp na época, então, né, abafa isso. Isso aí. Eu passava os cartões para todo mundo. Então, eu tava aqui com você, vovó,
tem... Cartãozinho. Posso deixar 10 cartões meus com você? Assim, caso você saiba que alguém precisa de psicólogo, eu estou à disposição. E aí é pro Gabriel, para quem fosse, ia distribuindo. Não tinha muita vergonha não, sabe? Bem descarada mesmo. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz, eu preciso fazer um cartão. Não coloquei endereço, coloquei meu cartão, telefone e tal. O que eu fazia... Um pouquinho melhor já, né? Sim, não, né? Depois de ter viajado, adquirido muita experiência, graças a Deus eu pude colocar até um verniz no meu cartão. E aí... comecei a distribuir também. E agora com o cartão virtual. Então, de tempos em tempos, eu mando lá no WhatsApp da galera, gente, ó, meu cartão virtual, caso vocês precisem, né, de alguma coisa, alguém precise, pode encaminhar, fica à vontade. Então, isso do WhatsApp você faz até hoje? Até hoje, não cartão, para de fazer. E o cartão também? Do cartão nem tanto, mas faz menos. Menos, porque hoje em dia o virtual vai muito mais, né? Quando alguém te dá o telefone, você já pega ali o telefone, já adiciona no WhatsApp, enfim. Mas eu tenho o meu cartão físico também. E aí eu comecei a dar muito curso. Então, workshop disso, programa de mindfulness presencial, blá, 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 e fui dando cursos para poder as pessoas me conhecerem meu nome, opa, da onde essa mulher veio, o que ela faz, tal. E cada curso que eu dava, eu distribuía cartão para todo mundo. E aí, eu acho que nos últimos 5 eventos que eu fiz, pelo menos um paciente eu consegui de cada evento. Que aí eu trabalhei ali uma forma de mostrar o meu trabalho. E as pessoas confiaram em mim. Eu não precisei manipular, eu não precisei mentir, eu não precisei prometer nada, né? As pessoas confiaram em mim, vincularam de alguma maneira ali e me procuraram depois. Tinham o seu contato através do cartão. Sim. Legal. Então só aqui você já usou 3 canais de prospecção. 3 canais de prospecção para um psicólogo. Dá para usar? Dá para fazer isso? Qualquer psicólogo pode fazer isso? Creio que sim. Qualquer psicólogo pode fazer Não isso? vejo problemas. E eu ainda ouço pessoas falando, vendedores falando que cartão de visita caiu em desuso. Cartão, eu não preciso de cartão de visita, eu mando meu contato lá no WhatsApp e é o suficiente. Então, veja só, o primeiro cartão de visita, um cliente por evento, todo mundo com um cartão de visita na mão. E foi assim que ela conseguiu ir subindo degrau por degrau até chegar onde ela está hoje. Exato. E o mais interessante é que muitos dos eventos que eu fiz foram gratuitos. Então eu ia lá num coworking, tinha uma pegada parecida com a minha, fiz parceria lá porque eles precisavam divulgar o coworking, falei, vamos fazer uma palestra gratuita aqui? Vamos. Ou então recebia convites e vamos embora. Muitas pessoas olhavam para mim, poxa, você estudou fora, você tem uma bagagem, uma experiência. Por que é gratuito? Eu falei, porque ali eu posso não ganhar nada, mas depois eu ganho. E eu preciso que as pessoas saibam quem eu sou. Se ficar dentro do consultório, que eu falo para os recém-formados que me procuram, se ficar dentro do consultório, o paciente não bate na porta. Tem que ser ativo, né? O que está acontecendo aqui? Que a gente pode ver muito claramente. O profissional que está dentro do consultório não está disposto a pagar o preço pelo cliente. Todo cliente tem um preço de aquisição, tem um custo de aquisição. Às vezes eu vou colocar R$200 no Facebook, no Instagram, qualquer coisa assim, fazer meu anúncio. Às vezes é imprimir um monte de cartão e sair distribuindo. Às vezes é dar 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo para fazer uma palestra gratuita. Todo cliente tem um custo. E aí você consegue rentabilizar esse custo muitas vezes depois que você tem esse cliente com você. É isso mesmo que você fez? Sim, e aí fui fazendo outras parcerias também, fui fazendo trabalhos em conjunto com outros profissionais que eu confiava e assim foi indo. Legal. E essas limitações que você falou que tem do conselho em relação a essa questão comercial, eu vi lá que você, por exemplo, não pode fazer uma divulgação ativa, então anúncios de Facebook, por exemplo, você não pode colocar lá, tá estressado? Busca uma psicóloga. Não. Esse tipo de situação você não pode fazer. Não, Quais são as limitações do conselho? Explica pra gente. Na realidade, a gente não pode fazer publicidade nesses termos, né? Então, você tem depressão, tem ansiedade, me procure, eu vou te ajudar. Né? Coisas nesse sentido. Não pode colocar um outdoor lá nos Estados Unidos, era sensacional, porque tinha outdoor até de advogado, problemas com a lei, não sei o que, pá. Exatamente, tipo isso, exatamente. A publicidade lá é solta, né? $300, com certeza. Então, você não pode prometer resultados, né? Você não pode usar o teu serviço como um produto. Eu acho que é mais essa pegada, assim. Eu posso contar quem eu sou, qual é a minha especialidade, o que eu faço, mas eu não posso também, por exemplo, ganhar cliente pelo preço, né? Eu digo cliente porque tem pessoas que falam cliente e outros que falam paciente, mas
vamos entender como um sinônimo aí. Perfeito, claro. E aí você não pode fazer essa venda, por exemplo, se você vier fazer terapia comigo até sexta-feira, eu vou te dar tantos % de desconto, entendeu? Você acha isso bom ou ruim para o mercado de psicologia? Por um lado é bom porque não banaliza muito, né? As pessoas, porque assim, as pessoas vão muito pelo preço hoje em dia, mas às vezes você não pode medir o profissional pelo valor que ele cobra. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, só cobra tanto, então não deve ser bom profissional. Ou, né, nossa, cobra tudo isso, então é bom. Ou então faz um efeito contrário, elas não se preocupam quem é o profissional, elas vão pelo preço. Muitas vezes eles mandam mensagem assim, oi, fui indicado e tal, ou então vi o teu Instagram, bababá, quanto você cobra? Já de cara, né? Então, ali também eu cuido, para não entregar só um valor, né, em vão. Eu falo o que eu faço, eu chamo a pessoa para me conhecer pessoalmente, vamos falar sobre os valores da sessão no consultório, eu preciso ouvir a tua demanda, porque a gente pode flexibilizar. Tem uma tabela de honorários ali, desde o médio, médio inferior, médio superior, mas se você sentir confortável e tá legal para o paciente também, nada impede que você negocie ali diretamente com ele um valor que seja viável para ambos, né? Agora, o importante é o profissional não se sentir lesado, né? Porque se você me paga R$100 a sessão e você me paga 50, eu tenho que atender os dois da mesma maneira, com a mesma dedicação, com a mesma capacidade. Então, se ele não consegue fazer esse trabalho... É melhor que não feche com ele. É melhor que não feche, com Legal. certeza. Isso é legal saber que o cliente também vai atrás de vocês com essa questão. Qual é o preço? Ele quer saber o preço primeiro, porque isso é comum em B2B, isso é comum nos outros negócios B2C, mais tradicionais. Exatamente, é comum. Agora é interessante isso ter com você também. Eu acho que cabe aqui justamente o que você fez. Você falou assim, a gente precisa conversar no consultório. E aí a resposta para um cliente desse é, olha, o preço depende da sua situação. Vamos nos reunir e aí a gente discute um pouco mais o que você precisa e aí a gente passa uma ideia de preço melhor. Faz sentido, porque às vezes, talvez não nesses termos tão diretos, mas eu acho que é mais ou menos essa pegada mesmo, porque assim, às vezes ele vai lá e tá com uma situação muito pontual, eu posso oferecer um serviço que eu faço, por exemplo, de mindfulness. Né? E aí o preço é outro, a situação é outra. Ou então a situação dele é mais de uma demanda familiar. Então, se é uma família que eu vou atender, o valor é outro, né? E não é legal ficar falando ali pelo WhatsApp, é muito impessoal, pelo menos do meu ponto de vista, né? É muito impessoal. Você, por exemplo, chegar para a pessoa e falar, qual é a tua questão? Me manda aí uma mensagem, eu vou te dizer qual é o meu valor. Ou o que eu posso fazer por você, né? Enfim. Mas repara que aqui a gente tem mais um ponto para pegar dessa conversa, é que um psicólogo ele não faz só atendimento em clínica. Você acabou de falar pela conversa aqui, sim. Você tem alguns produtos, você tem alguns serviços, então quando o cliente pergunta o seu preço, depende de qual serviço você vai precisar. Exato, uma consultoria em então, RH, né? Uma coisa assim. Questão educacional com infantil, que eu sei que você trabalha, a questão do mindfulness, tem várias coisas que você pode oferecer para esse cliente. Então isso também, você que é um psicólogo que está assistindo esse vídeo, pense nisso, pense em dividir o seu... Você tem que ter mais de um serviço. Porque senão só tem um valor de consulta, fica até mais difícil de trabalhar, né? Sim, e pelo WhatsApp você não cria vínculo com a pessoa não se convence de que aquele valor vale a pena investir, porque é um investimento pessoal, eu vejo isso, eu faço terapia, é um investimento pessoal, não é uma questão só do dinheiro em si, né? Tipo, entrega um dinheiro, pega um resultado. Então, quando ele vai até o consultório, ele vai ter o chazinho, ele vai ter o cafezinho, ele vai ter um sofá confortável, uma sala cheirosa, um acolhimento. E aí ele vai sentir se vale a pena investir aquilo nele ou não, né? Então, por isso que eu trago até o consultório, até para saber se o caso dele, às vezes, é uma área que eu não trabalho, né? Legal. Larissa, nosso papo tá muito legal, mas o diretor ele já tá nos cobrando do tempo. Então esse vídeo tá muito bacana, a gente vai dividir esse vídeo em 2 partes. Então se liga que a gente vai lançar a segunda parte desse vídeo, não perca.